Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez. E hoje olha aqui o tema, ó. Vamos falar sobre equação de primeiro grau, tá? Ela é bem tranquila, tá aparecendo demais aí nos concursos. Então vamos dar uma olhada aqui como é que ela é. Olha só, equação de primeiro grau é toda equação escrita nessa forma aqui, ó. Ax mais b igual a zero, tá? Muitas vezes ela pode vir desarrumada, mas tecnicamente ax mais b igual a zero. Onde a e b, então esses carinhas aqui, ó, que você está vendo lá, eles são números reais, tá? E são chamados de coeficientes. E a condição de existência aí de uma função, uma equação de primeiro grau, é que o a necessariamente ele deve ser diferente de zero, tá bom? Então aquele nosso azinho ali, que é quem está do lado do x, né? Ele não pode ser igual a zero. Então eu posso ter uma equação aí de primeiro grau, como está aparecendo aí para vocês, ó. 2x menos 5 é igual a zero. Então nesse caso aqui significa que o nosso a é igual a 2. Como é que eu sei que é o a que é igual a 2? Porque o a é quem acompanha o x. Então, quem está do lado do x ali é o 2. Logo, o coeficiente b é o que sobrou. Só que eu tenho que levar o sinal também, tá? Então, o coeficiente b, nesse caso aí, é menos 5. Tá legal? Olha aí o outro, ó. Menos 4x mais meio é igual a zero. Então, eu tenho ali o coeficiente a, nesse caso, menos 4, porque é ele que acompanha o x, e o coeficiente b a gente chama de termo independente, porque ele não depende do x, o x não está do lado dele, né? Então ela é 1 sobre 2, que é o tal do meio, tá? Mais uma aí, ó, 5x é igual a zero. Pessoal, nesse caso aí, o coeficiente a é igual a 5, e o coeficiente b, já que ele não está aparecendo ali, a gente diz que nesse caso o coeficiente b é igual a zero. Ó. Então aqui nessa terceira, nós temos o coeficiente a é igual a 5, e o coeficiente b, já que ele não aparece aí, ele é zero. Tudo bem? Então, e o que não pode ser zero é o coeficiente a. Tá? O coeficiente b não tem problema algum ele ser zero. Eles podem também vir como frações, tá? Tanto o coeficiente a quanto o coeficiente b, eles só precisam ser números reais. E números reais engloba também aí os números fracionários, tá? Então eu tenho ali, ó, 3x sobre 2 mais 2 quintos é igual a zero. Isso também é uma função de primeiro grau, onde o coeficiente a é 3 sobre 2, e o coeficiente b, nesse caso aí, é 2 sobre 5, tá? Então tá aí, coeficiente a 3 meios, coeficiente b, 2 sobre 5. E também pode ter uma equação de primeiro grau que ela não esteja arrumadinha, igual aqui em cima, né? Nesse modelo aqui, ó, ax mais b. Tá? É o que acontece aqui, ó. Nessa nossa equação de primeiro grau aqui, ela é uma equação de primeiro grau, só que ela está desarrumada. Eu posso jogar tudo para o lado da esquerda e igualar a x. Vamos ver como é que ficaria? Deixa eu trazer para cá, ó. Então, por que eu sei que ela é uma equação de primeiro grau? Eu tenho aqui 2x menos 3, tudo isso é igual a x mais 1. Se eu quiser escrever nesse modelinho aqui, ó, que nós acabamos de ver, eu vou deixar o 2x aqui. Esse x vai vir para esse lado, ele vem com o sinal contrário. O menos 3 já estava aqui, aquele mais 1 passa para o outro lado como menos 1. Pronto, daí eu já igualei a zero. Arrumando aqui, ó, x com x. 2x menos x vai dar 1x, né? E menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Então eu tenho aí uma equação de primeiro grau, onde o coeficiente a é igual a 1 e o coeficiente b é igual a menos 4. Então, antes da gente passar essa tela aí, só mais uma dica aí. Como é que eu sei que a equação ela é de primeiro grau? O grau de uma equação, você tem que ir lá na variável dela. A variável normalmente vai ser a letra x, tá? A nossa incógnita. E você vai ver dentro daquela equação quem é o maior expoente na variável. Então, você percebe que aqui, ó, naquela primeira, 2x menos 5 é igual a zero. Quando eu não vejo expoente aqui, eu entendo que tem um 1 ali. Aqui também, ó, quando eu não vejo expoente, eu entendo que eu tenho 1 ali. Em todas elas a mesma coisa. Se aparecer o 1 como expoente, ela é de primeiro grau. Se aparecesse o 2 como maior expoente, ela seria de segundo grau. Se aparecesse o 3 como maior expoente, ela seria de terceiro grau, e assim sucessivamente. Foi? Vamos dar uma olhada aqui agora, olha só. Como é que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Resolver uma equação de primeiro grau é a mesma coisa que você descobrir qual é a raiz dela. Porque a raiz de uma equação de primeiro grau
é o número que torna aquela sentença verdadeira, tá? Aquela igualdade verdadeira. Mas como é que eu faço isso? Em outras palavras, né? Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho 2x menos 5 igual a zero. Se eu quero descobrir o x, o valor do x, da variável x, eu vou deixar ele sozinho de um lado da equação. Pode ser de qualquer lado, pode ser do lado esquerdo ou do lado direito. Vai por onde você achar melhor. Eu vou costumar, como a maioria dos professores, deixa do lado esquerdo, mas isso não é regra, tá? É só um costume. Para que eu deixe ele aqui sozinho, eu vou jogar esses outros dois valores aqui para o outro lado. E quando eu jogo para o outro lado, ele vai com a sua operação inversa. Mas quem eu jogo primeiro para o outro lado? Esse 2 aqui ou o menos 5? Galera, o macete é o seguinte, você vai sempre passar para o outro lado aquele que está mais distante do x. Tá? Então, primeiro você passa para o outro lado aquele que está mais distante do x. Então, o 2 está pertinho, o menos 5 está mais distante, ele eu passo para o outro lado. Então, eu vou repetir o 2x aqui, ó. O igual eu repito, e esse menos 5, quando ele passa para o outro lado, ele vai como 5 positivo, tá bom? Agora não tem como, né? Eu só tenho 2 aqui, então é ele que vai passar para o outro lado. Se o 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então o x vai ficar sozinho, porque é isso que nos importa. E do lado de lá vai ficar 5 sobre 2. Então 5 sobre 2, também conhecido como 2,5, tá? É a raiz dessa nossa primeira equação aí de primeiro grau. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa aí na descrição, tá? Vamos ver aqui a segunda, ó. Então a ideia é sempre essa. Para resolver uma equação de primeiro grau, eu deixo o x sozinho. Para que ele fique sozinho, os outros números eu jogo para o outro lado. Jogar os outros números para o outro lado, ele vai sempre com a operação inversa. E quem eu vou jogar primeiro? Quem está mais distante do x, nesse caso, o meio. Então eu repito aqui, ó, menos 4x vai ser igual a menos 1 sobre 2. Agora é esse daqui que tem que ir, né? Ele está multiplicando, ele desce dividindo. Então, x vai ser igual a menos 1 sobre 2. Tudo isso daí dividido por 4. Por menos 4, tá? Alguém pode pensar, mas ele era menos. Por que ele não vai para lá e se torna positivo? Porque, como eu falei lá no início, ele não troca o sinal, ele troca a sua operação. O que ele está fazendo aqui? Ele não está subtraindo, ele está multiplicando. E se ele está multiplicando, ele desce dividindo. Então, ele vai com menos 4 mesmo. Em que situação ele iria como mais 4? Se aqui ele estivesse subtraindo. Ele não está subtraindo. Se ele tivesse, aí sim ele iria como mais 4. Pessoal, então aqui você tem... É o seguinte, ó, tem que lembrar de um detalhe. Eu tenho 1 sobre 2, né, quer dizer, menos 1 sobre 2 dividido por menos 4. Eu posso dizer que menos 4 é o mesmo que menos 4 sobre 1. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho uma regrinha que com certeza você lembra. Divisão de frações. Como é que eu faço? Eu repito a primeira, que nesse caso é menos 1 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é menos 4 sobre 1. Então aqui é 1 sobre menos 4. E agora fica simples de a gente fazer. Ó. Menos 1 vezes 1 vai dar o próprio menos 1. Tá? Lembrando aí que multiplicar duas frações, você multiplica no mesmo andar, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes menos 4, isso daí vai dar menos 8. Os sinais podem se cancelar, porque é menos em cima e menos embaixo. Eu posso cortar. Então a resposta aí é 1/8, 1 sobre 8. Tá bom? Então a raiz dessa equação, dessa segunda equação de primeiro grau é 1 sobre 2. Tudo bem? Vamos aqui para a terceira? Olha aqui, ó. 5x é igual a 0. Não tem o que fazer, eu tenho que deixar o x sozinho. Então o 5 ele vai para o outro lado. Ele vai para o outro lado fazendo o quê? Se ele estava multiplicando, ele desce dividindo. Isso daqui é possível, tá? Eu posso dividir o 0. Eu não posso fazer com que o 0 seja o nosso denominador, tá? Então, 0 sobre 5 existe. O que não existe? 5 dividido por 0. E 0 dividido por qualquer número é ele próprio. Tá bom, gente? Então, basicamente é assim que eu resolvo uma equação de primeiro grau. Mas não é assim que ela vai cair no concurso. Ela vai vir contextualizada. Depois que você interpretar a questão, aí sim vai aparecer isso, tá? Nas outras aulas, depois desses nossos exemplos aqui, você vai ver que eu só vou colocar a questão de concurso. Então acompanha aí. Se puder, se inscreve aí no canal também, que vai me ajudar. E você também vai ser ajudado, tá? Olha aqui, ó. Mais uma equação aí de primeiro grau. E agora com frações, né? É isso que a maioria não gosta. Deixa eu até mudar aqui a cor
da caneta. Vou deixar aqui de verde para tentar dar um realce maior aí. Então, primeira coisa, quando você vai resolver uma equação do primeiro grau, até mesmo de outros graus, tá? Que tenha frações, eu tenho que olhar para a parte de baixo. A parte de baixo é 2 e aqui é 5. Então, eles são diferentes. Se eles são diferentes, você precisa tirar o MMC entre os valores que estão lá embaixo, tá? Então, já temos também uma aula de MMC. Eu vou deixar aí em cima aí no card. Se você não lembra disso, clica nela e assiste depois que você ver isso daqui. Então, MMC. Só que nesse caso é o MMC de dois números primos. E o MMC de dois números primos é sempre o produto entre eles. Então, o MMC entre 2 e 5 é 10, tá? Aqui tem o zero desse lado, eu posso até colocar aqui, ó, sobre 1, né? Tanto faz. Eu gosto de sempre completar os números que não estão como fração, eu coloco sobre 1. E o MMC seria entre 2, 5 e 1. Mas o 1 você pode ignorar. Então, o MMC entre 2 e 5 é o 10. O que eu tenho que fazer, então? Vou pegar o 10, que é o MMC, e vou dividir por cada um deles, ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. E 10 dividido por 1 vai dar o próprio 10. E jogo esses valores aqui, todos lá para cima multiplicando. 5 vezes 3x vai dar 15x, enquanto 2 vezes 2 vai dar 4. E por último aqui, 10 vezes 0, que vai dar 0. Olha aí, a equação de primeiro grau, que ela era fracionária, nós colocamos uma aqui equivalente a ela, ou seja, ela mesma, só que agora não tem mais frações, é um pouquinho melhor, né? Então daqui, ó, 15x é igual a menos 4, eu já vou até um pouquinho mais rápido, ó. E o x vai ser igual a menos 4 dividido por 15. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Quando tem frações, você tira o MMC, tá legal? E o número que não tem fração, você coloca sobre 1, que vai dar no mesmo. Vamos para cá agora. Olha aqui, uma equação de primeiro grau que está desarrumada, né? Não está naquela forma ax mais b. O que eu tenho que fazer aqui para descobrir a raiz? Eu tenho que colocar tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. Então, vamos começar a arrumação aqui, ó. Se eu deixar o x desse lado aqui mesmo, ou seja, do lado esquerdo da minha igualdade, eu vou repetir o 2x, ó. 2x, esse x que está aqui, ele vem para esse lado, então vem como menos x, é igual a 1, que já estava lá, e esse menos 3 vai para aquele lado como mais 3, tá? Operação inversa. 2x menos x vai dar x, é igual a 1 mais 3, que é 4. Tá? Então, tem aí que a raiz dessa nossa equação aí de primeiro grau é igual a 4. Tudo bem? E nossa última aí de hoje, ó. Agora eu tenho, nesse caso, pessoal, vamos prestar atenção no seguinte. Quando eu tenho uma fração, eu posso dizer que eu tenho uma razão. Quando eu tenho uma razão igualada a outra razão, eu chamo isso daqui de proporção. E como que eu resolvo uma proporção? Sempre eu vou multiplicar isso daqui cruzado, tá? Então, eu resolvo uma proporção dessa forma. Vou multiplicar cruzado? Vou pegar esse daqui e multiplicar por 4. Vai ficar 4 vezes aquilo que está lá, ó, 2x menos 1. E isso daí vai ser igual ao outro produto. Então, 3 vezes x mais 2. Eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes x mais 2. Quando eu coloco 3 vezes x mais 2 daquele lado, 4 vezes 2x menos 1, eu só vou aplicar a distributiva agora. 4 vezes 2x, depois 4 vezes menos 1. 4 vezes 2x vai dar 8x. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. E desse lado a mesma coisa, distributiva. Eu tenho aqui, ó, o 3 vezes x, que vai dar 3x, e tenho 3 vezes 2, que vai dar 6. Arrumando agora isso daqui, x para um lado e número para o outro, eu tenho 8x menos 3x é igual ao 6, que já está lá, e aquele menos 4, quando vier para cá, ele vem como mais 4. Pronto, ó. 8x menos 3x vai dar um total de 5x, enquanto 6 mais 4 é 10. Então, eu tenho aí que a nossa raiz, que é o x que nós queremos encontrar, é 10 dividido por 5, que vai ser igual a 2. Então, daquela nossa equação lá em cima, daquela nossa proporção, nós podemos dizer que a raiz ela é igual a 2. Tudo bem? Então, essa daí é a nossa aula de introdução, tá bom? Então, nas próximas aulas, segue aí o vídeo, os vídeos, né, os próximos, e vocês vão ver questões que apareceram em concurso público. Tudo bem? Então, se puder, mais uma vez, se inscreve aí no canal,
Um abraço do professor Reinaldo Mirato.